A escravidão contemporânea é crime previsto no Código Penal e está associada a 2 outros crimes: frustração de direitos trabalhistas e aliciamento de trabalhadores. O combate ao trabalho escravo é prioridade para o Ministério Público Federal e tema da nossa entrevista de hoje. No ano passado, o Ministério Público Federal instaurou 1.744 procedimentos judiciais e extrajudiciais para apurar práticas relacionadas à escravidão contemporânea. Tema do grupo de trabalho coordenado pela Procuradora da República, Maria Clara Noleto, nossa entrevistada de hoje. Procuradora, então, como identificar o trabalho escravo atualmente? O trabalho escravo, ele tem as suas condutas descritas no artigo 149 do Código Penal. Ele se caracteriza ou pelo cerceamento de liberdade, ou pelos trabalhos forçados, ou pela jornada exaustiva, ou ainda quando existem condições degradantes de trabalho. Em razão dessa caracterização do crime do artigo 149, muitas pessoas, quando ouvem falar de escravidão contemporânea, se lembram daquela escravidão da época do Império, aquela coisa de correntes, de armas. Nós temos hoje em dia, sim, ainda casos em que há esse cerceamento de liberdade feito pela vigilância armada, mas eles são mais raros hoje em dia. Então, o que a gente vê é a presença, tanto nos centros urbanos quanto no meio rural, de várias condutas que caracterizam esse tipo de exploração de mão de obra. Qual seria a penalidade prevista para quem comete esse tipo de crime? O Código Penal ele prevê uma pena de 2 a 8 anos. Infelizmente, são raras as condenações que fixam a pena no patamar máximo. Onde que é muito comum encontrar exemplos de escravidão contemporânea, procuradora? No ano passado, o Pará liderou o ranking, seguido por Minas e São Paulo. No Pará é predominantemente atividade agrícola ligada à pecuária, carvoarias, enquanto que em Minas há uma mescla desse trabalho rural e urbano e em São Paulo a gente encontra mais o trabalho escravo naquele meio urbano, a questão das confecções. E ele vai se fazendo presente nas duas formas. Em relação à vítima, né, qual é a maior dificuldade hoje para quem é vítima do trabalho escravo fugir ou encontrar um meio de pedir socorro? Na verdade, a vítima do trabalho escravo, ela resulta de uma marginalização. Ela é vulnerável socialmente e, em razão disso, ela acaba tendo dificuldade de sair do ciclo da escravidão, porque muitas vezes ela é resgatada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nos chamados grupos móveis de fiscalização, só que ela volta para aquela situação precária de vida e acaba servindo novamente como vítima desse crime e entra de novo no ciclo da escravidão, porque ela não é qualificada, ela não tem uma mão de obra qualificada, muitas vezes ela não tem acesso a documentos e isso faz com que ela se vulnerabilize mais ainda e, apesar de retirada, ela reintegra esse ciclo da escravidão. No Brasil, nós temos uma legislação muito avançada em relação ao trabalho escravo. O que deixa muito a desejar é a aplicação dessa legislação. Houve já a aprovação de uma PEC que até prevê o confisco de terras e locais onde mão de obra escrava esteja sendo explorada. No entanto, essa PEC depende de uma regulamentação. E essa regulamentação nos preocupa, porque o Congresso rediscutiria o que seria o trabalho escravo. Para o Ministério Público Federal, esse conceito está bem delimitado no Código Penal e não precisa de qualquer rediscussão. O nosso receio é que essa discussão acabe trazendo uma proteção menor para o trabalhador e, consequentemente, um incentivo à prática delituosa. Como é que a senhora avalia a fiscalização hoje em dia e como é que o Ministério Público tem atuado nisso? O Ministério Público Federal passou a integrar os grupos móveis de fiscalização contra o trabalho escravo e, com isso, nós visamos melhorar a coleta da prova e, com isso, melhorar também a persecução penal. As fiscalizações, elas são satisfatórias, feitas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e agora nós integramos também esse grupo, e o que não é satisfatório são os resultados dessas fiscalizações já no Poder Judiciário. Agora, em relação ao trabalho específico do grupo de trabalho que trata desse tema, né? A senhora é coordenadora desse grupo de trabalho, como é que na prática vocês atuam?
O grupo de trabalho já tem 2 anos e a gente visa capacitar os procuradores da República que trabalham com esse tema, que é muito específico. Então, nós fizemos um manual de atuação que vai direcionar como a fiscalização no local da infração ela deve ser feita. Nós também fazemos diálogos com outras instituições que trabalham com a mesma temática, como o Ministério do Trabalho e Emprego, Polícia Federal, de uma maneira a harmonizar a atuação dessas instituições na repressão desse crime. Além do que, nós também desenvolvemos teses de maneira a sustentar a nossa posição no judiciário e obter com isso condenações e condenações efetivas, não só penas restritivas de direito, como muitas vezes a gente encontra nos processos que resultam da exploração da mão de obra escrava. Para a gente finalizar, quais são os meios, os mecanismos que uma pessoa tem para denunciar casos como esse? A pessoa deve procurar o Ministério Público Federal, seja na sua cidade, ou então pelos telefones ou pela internet. As denúncias podem inclusive ser anônimas. O Ministério Público, assim que recebe esse tipo de denúncia, apura os fatos e segue com a investigação. Obrigada pela entrevista. Obrigada.